Não fuja do seu processo. Não é ignorando que o negócio vai acontecer. Se você quer entender mais, fica com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABCcast. Que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, como eu já falei. Bem-vindo 2 vezes. Bienvenue. Eu quero dizer que a nossa hashtag Rumo aos 1000 continua. Isso, estamos quase chegando já, né? É, em nome de Jesus, obrigado A você. gente tá gravando mais pra frente, né? Obrigado você que está participando, você que deixou seu comentário, você que está conosco nessa batalha, você que vai já curtir esse vídeo agora, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhuma das novidades que acontecem por aqui. Meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e é com muito prazer e, obviamente, que eu não poderia estar fazendo isso sozinho. Estou acompanhado dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Do meu lado esquerdo eu tenho ele. Ricardo de Carvalho aqui, seja bem-vindo a mais essa conversa. Eu quero te dizer, abraça o processo para chegar no resultado. Abraço o processo. Abraço o processo. Abraço, processo, foi bom mesmo. Na ponta esquerda... Fala galera, Luciano Rachid aqui mais uma vez. Menino Bom estar Ney. com você. Menino Ney, é? Ponto esquerdo. Ponto esquerda. E Deus é um Deus de processos, né? Ele está muito mais interessado, se podemos dizer assim, em formar o seu caráter do que te dar a sua promessa. Uau. Na minha direita... Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado. E hoje eu não pensei em nenhuma frase, então segue o processo. Sente e relaxa. Sente e relaxa e segue o E processo. segue o processo. Você que assistiu o episódio anterior, essa frase deu um trabalho. Deu. Ô, Jesus, obrigado, porque ainda Obrigado, é editor. gravado, não é? Não é ao vivo. Não é ao vivo. Não é ao vivo. Por último, mas não menos importante, nós temos ele... Fala pessoal, Rafael Castro aqui. O processo de vez em quando, ele é chato, ele é enjoado, Pela tua fala... ele demora, Ele é penoso. ele é penoso, Esse mas entende o de processo. final, no final a vitória virá. Tudo tem o seu devido processo legal, né? Eu sou contra, não sou contra não. O processo civil. O processo Ele tá civil, tão eu sou contra contra tudo o que ele falou, eu sou contra. Aí ele... Mas você é o mais Eu sou contra o jovem, eu sou contra o... É mesmo, ele tá acostumado a dizer que é contra. Né? Não sou contra, não. Esse aí eu defendo. Contra Não, mas na minha patrimônio. primeira aula de processo eu falei isso. Primeiro que eu sou contra o processo. Aí a galera falou, tu vai primeiro viver dia do de aula, ele quê? falou, mas você só dá vai aula viver o disso, quê? tá? É contra? Aí eu vou explicar o que é. Esquece aí, tá bom. Esquece, toca o barco. Toca o processo. Gente, existe um processo entre o hoje e a sua promessa. Entre o hoje e o seu sonho. E muitas das vezes, nós, quando descobrimos, né, o sonho, a promessa, nós descobrimos aquele desejo, temos ali um glimpse, uma pequena amostra do que seremos ou do que poderemos viver, etc, etc. Nós nos empolgamos, nós ficamos felizes, animados, tal, caramba, como José, eu vou ser um cara importante, eu vou governar sobre meus irmãos, como Davi, eu serei rei, como, quem mais na Bíblia? Como Moisés, você vai ser um cara que vai libertar liderar o o povo. Todas as etapas na Bíblia, Jesus, né, que passou o processo. que são os heróis da fé, Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nação. Então, assim, nós temos com certeza um tipo de atitude de Deus que é nos mostrar um pouco para nos fazer caminhar um pouco. Deus nos conta a promessa para nos levar ao processo. Vou deixar você pensar um pouco sobre isso. Deus nos conta a promessa para nos conduzir ao processo. Foi assim com a Terra Prometida, foi assim com José, foi assim com todos os heróis da fé que estão ali em Hebreus capítulo 11. Até porque se não tivesse a promessa, eu acho que muitas vezes a gente desistiria do processo no meio do caminho. Né? Com certeza. Se tem gente que com a promessa desiste do processo, imagina sem, Sem promessa. promessa, né? Bom, o problema é que muitas vezes a gente não conhece o processo. A gente não sabe o que vai acontecer durante Eu o acho processo. que nunca a gente conhece, não, né? Porque o que Jesus o que Deus fala para Abraão ali quando ele só falou sai. Sai, caminha e aí eu vou te mostrar
para onde você vai. Mas ele não deu um mapa dizendo, a gente vai fazer isso, vai passar por isso, aqui a gente vai ter essa dificuldade, não sei o quê, até que a gente vai chegar no ponto onde eu quero te levar. Ele só falou assim, ó, vai. E no caminho a gente vai descobrir um monte de coisa até que você vai chegar onde você tem que chegar. Então, não saber do processo nos leva a confiar, claro, mas muitas vezes é onde a gente acaba, não sei se é duvidando, né? Mas acaba nos impedindo. Porque o processo é isso, né, Rafa? É a oportunidade do confronto entre o que Sair você do controle. verdadeiramente Eu acho que era isso que crê eu queria e o que dizer. você realmente quer crer. Porque existe a diferença entre o que eu quero crer e o que eu creio de verdade. O que eu quero crer é que tudo que Deus falou vai acontecer, o que eu quero crer é que tudo que Deus falou é verdade, que tudo que Deus tem pra mim é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a realidade é que nem sempre a gente crê nisso. E o processo é o que vai distinguir um do outro. O processo é o que vai fazer com que aquilo que eu creia se torne aquilo que eu preciso crer. O processo é a peneira, né? É a peneira, é a lapidação, né? Não precisa comentar, posso fazer sozinho. Então aí, gente, você que está me ouvindo, eu e eu mesmo, com você, nós temos que entender o processo. Pessoal, é isso aí. Ó. É isso. Cara, é fogo. Faz só aquele balanço positivo com a cabeça. Vai, segue. Siga lá, bom. Pelota. O processo de gravar um podcast não é simples. Não é fácil. Não é assim. Não é É simples. corta, volta. Nós vamos fazer um ao Um vivo. episódio depois do outro. Não é simples. Cara, o Agora já segundo tá- episódio. O processo. O processo do segundo episódio, né? Mas é engraçado que hoje de manhã na live de oração, a gente falando sobre... Hoje de manhã, sexta-feira passada. Sobre Davi. Ou pode ser qualquer sexta-feira. Qualquer Sexta-feira sexta-feira. passada Virou duas vezes. retrasada. 2 vezes, né? É mesmo. Uma live de oração de 2 semanas atrás. Uma live Em de alguma oração, live de aí. oração que nós fizemos, Eu me lembro dela como se fosse hoje. como seu nós falamos sobre Davi e como Davi foi ungido por Samuel e mesmo assim ainda teve que voltar para de trás das malhadas. Foram muitos anos, hein? Depois entre a unção, né? E ele assumiu Ei, mas o reinado, aconteceu foram coisa, hein? Muitos Ixi. anos. Demais. E aí a gente às vezes quer receber a unção hoje e entrar para o palácio amanhã. E hoje, sentado no trono. Você tem a unção, mas você ainda não passou pelo processo. Você tem o chamado, mas você ainda não foi preparado para ele. Não quer dizer que você não vai viver ele, só que ainda não é o tempo. Eu quero o título, Viver algo novo. eu quero o título, mas eu não quero agir antes de ter o título. É isso. É. Eu só vou me portar de acordo com Quando aquele chegar título o- quando chegar ali na minha mão. Me chama na hora do... Quem é grande vive com grandeza antes de se tornar grande. A pessoa que quer ser grande só depois de ter sido reconhecida, Isso Ela me quer lembra- ignorar isso o me lembra processo. uma conversa Jamais. com o pastor Keyson, pastor da nossa igreja, pastor presidente da nossa igreja, mais de 10 anos atrás. uau. Quando eu já tinha certeza do meu chamado, eu virei para ele, pastor, eu quero ser pastor. Aí, nessa conversa, ele falou assim, tudo bem, aqui a gente trabalha da seguinte forma, você vai desenvolver o que você precisa desenvolver, vai fazer o que precisa ser feito, e aí, Uma hora quando o a óleo igreja reconhecer você como um pastor, aí sim o título vai vir. Então hoje você já tem que começar a se comportar como um pastor, para que um dia, quando haver esse reconhecimento, você receberá o título. Então o confronto muitas vezes está aí. Hoje a galera quer ser, então eu quero ser pastor, então me consagra aí que a partir de hoje eu vou agir como um pastor. Eu tenho chamado. E enquanto isso não acontecer, eu tô vivendo Ou a então minha tem vida. gente que fala assim, não, rapaz, eu tenho chamado, mas... porque o cara coloca nos outros o fato de não estar exercendo o seu próprio Sim, chamado, né? Ninguém me reconhece. Mas como não me deram oportunidade, aí fica difícil, né? Tipo assim, Estão sendo que- impedindo o meu ministério. entendeu? Estão impedindo. Isso, justamente. Sendo que não faz muito... Não é que não faz muito sentido, não faz sentido Nenhum. isso, né? Até porque, eu vou te dizer uma coisa. É muito difícil impedir. É muito. Os irmãos de Davi tentaram impedir. O pai de Davi tentou impedir. Mas quando Deus quer fazer, meu amigo... Claro. Deixa eu te dizer uma coisa. Vão passar 6, 7 filhos na frente e não vai ser ungido nenhum. O pai O pai pode não não vai te chamar, chamar, e os filhos podem estar mais bem preparados, podem ter uma aparência melhor, pode ser o que for, mas quando bater a hora lá, Deus vai falar, Vem. não é não esse. é esse.
Cara, Tem mais não, um. Não, essa história é Chama, impressionante. É Você fala, impressionante, velho. passaram todos os irmãos. Cara, impressionante. Não, Se fosse não, no natural... Tu perguntaria, se tu fosse o profeta, tu perguntaria, tem mais um filho? Pois é. O que que tu sub... Não, se Não. montou todos, estão todos aqui. Eu ia subentender o seguinte, ó, eu estou indo na sua casa ungir um dos seus filhos. Se eu entro na porta, vejo sentado da sala, todos os meninos, eu penso, estão todos aqui. Estão todos aqui, Velho. claro. E aí eu olho pra eles e Deus não fala nada pra me falar alguma coisa. Algo errado Será que não eu vim está na certo. casa errada? Não, pro cara ter que perguntar isso, imagina a vergonha de Jessé, cara. Porque, vamos combinar aqui que do pasto das ovelhas malhadas até ele chegar em casa, Oh, demorou. não foi Ficou um uns climão 5 ali, né? minutinhos, Ficou não. um climão ali. Imagina Torta os de climão. rejeitados. Não, essa é top, essa é top. Os outros, né? Imagina Eu os queria saber irmãos fazer isso. e Jessé sentado e Sei Samuel bem lá. mais ou menos, mas saiu. Não, tá tranquilo, a gente espera A gente espera ele chegar. Eu achava que ia ser esse aqui, mas não. Não, cara, olha a cara do pai. O profeta É. chega e pergunta, tu tem mais algum filho? Eu imagino. Rapaz, Não, os outros devem ter Ó, se não. sentido mal, né? Porque agora que esses você aí, ó, falou, Esse agora aqui, que você esse falou, aqui é eu bom lembrei. nisso. Eu fico imaginando ele, né? Esse aqui é bom nisso, ó. Esse outro aqui é uma maravilha. Nossa, Olha que cara de obediente, olha lá. O outro aqui, esse aqui é forte, né? Aí entra o mirradinho. Véi, Não, e demorou Meu muito, na Deus. verdade, porque teve que Mas aí o alguém pós, né? chamar ele. E o pós? voltar. Depois da unção, aí Tchau, o pai Samuel. olhou e falou assim, ué, e agora, né? O que eu faço com esse menino? E agora? Ele não levou pro palácio, ficou aqui. O que eu vou fazer com esse menino? Ah, segue o bonde, volta pra lá. Vai pra... Tem ovelha te esperando lá, vai lá. não, e isso é impressionante, né não? Porque se eu sou esse pai, Teoricamente, você poderia, ô meu filho. Graças a Deus, o olhão meu Deus, eu desceu não sou. aí, E né? é engraçado que com. perdoa papai. Agora as coisas vão mudar aqui. Ó, Eliabe, vai lá você. É o grande, mas não presta pra nada, vai lá. A partir de hoje... Só tem tamanho. E é engraçado que com Samuel, a Bíblia diz que quando ele foi desmamado, ele foi entregue. Então ele saiu da casa da mãe, do pai, e foi morar meio no que templo. imediato né? o processo. Isso. Foi 8 quase que anos, né? imediato. Foi quando ele foi ali desmamado, a Bíblia fala. Aí não se sabe. Com Ao 18 certo. anos. É. né? É. Quantos? 18? 8. Ah, tá. Desmamado com 18. Aumenta Rapaz, mamado com 18 é complicado, viu? Isso é o retrato eu dessa escutei 18, eu geração, falei, rapaz. que é desmamado aos 18 anos. Por isso que era forte o menino. Termina aí, cara. Eu falei, rapaz... E com Davi não aconteceu isso. Com Davi, Samuel foi embora, o bichinho ficou lá. Fez foi levar comida pra guerra depois. É. Mas- iFood. Mas a realidade é essa, cara. Você ter condições de ouvir, de receber e de voltar pra trás das malhadas. E sem segurança será que, nenhuma. Será pastor, que você quando- hoje pode, Deus pode te falar, mas ainda não te transportar? E sem você Gostou saber dessa? o que vai acontecer Boa. depois, né? Tem Porque um coração pra permanecer. uma coisa que tem no processo, e aí eu falo do processo judicial, né? Quando você estuda por Eu calma disse aí. que ele entendia de Ah, processo. calma. Sabia. Toda vez. Eu acho que ele tá conseguindo tanto cliente. Eu não sei se o Deve ABC tá dando indo, certo mas a clientela tá É, por isso vindo, que ele tá ó, falando ó, dos Os bons negócios precisam, né? fechados Vocês através dessa mesa. precisam me ouvir Seguidores. mais. Vocês precisam me ouvir mais. É isso. Presta atenção. Porque tem pessoas que te defendem, né? Isso, Rafael? Meus defensores. Deus me defenderá. Me defendam aqui, por favor. Me defenderá aí, Porque né? o processo, uma das coisas que tem no processo judicial é a certeza que você. Por que você estuda isso? Acabei de você estar doendo, não, velho. Porque você tem a Você já viu que eu já certeza. tirei, já fiz assim. As pessoas não querem me ouvir mais. Quero Mas te os ouvir. meus ouvintes querem. Vai lá, Eu Rafa. quero te ouvir. Fala com fala. seus A web cer- espectadores, Rafael. A certeza que você Com a tem legião de de estudar o processo é que você tem a certeza do que vai acontecer desde o primeiro dia que você foi lá da entrada até o último dia quando seu processo foi arquivado. Você sabe exatamente o que vai acontecer e quais são todas as possibilidades. Porque a gente está falando de Davi... Você só não da sabe nossa- o tempo que vai demorar, Só não né? sabe o tempo. O seu problema são os detalhes. Essa galera do ha-ha, né? Mas Mas são os isso- detalhes. isso- os só se detalhes, apega ele se nos atenta detalhes. nos Não, detalhes. Só que com o Davi, com a nossa vida com Deus, não é assim. Foi o que eu falei no início. Eu não tenho a certeza nada do início. Então, Jessé não sabia o que ia acontecer, Davi não sabia o que ia acontecer, começou a viver a vida dele. Abraão não sabia para onde ele ia, só foi começar a caminhar. E eu não tenho segurança. E é difícil É difícil, a verdade é essa, é falta de fé que a gente tem. É difícil da gente olhar para Deus e falar assim, eu não sei para onde vou, vamos Cara, seguindo aqui no caminho de acordo com o na que ele me boa. disse que vai acontecer. Pensa isso, velho. Pensa isso. Eu sou um cara muito visual, né? Imagina a história. Samuel saindo pela porta.
Davi lá dentro, banhado de óleo. De óleo, todo melecado. Porque não era igual hoje em dia que se a pessoa põe um óleo chifre. aqui e tal. Um chifre de Era um óleo. chifre. Show. Tomava um banhozinho de óleo. Ô, meu filho. Parabéns. A galera se olhando Aí, assim, Os né? irmãos querendo Vai tacar tomar fogo, um né? banho. Os irmãos, parabéns. Cara, tu imagina, aí depois realmente Davi vai lá, mata Golias, vai pro palácio, vive a vida dele, chega ao reinado. Cara, não se fala mais dos irmãos dele, velho. Uhum. Não. Pouco se fala do de Os caras Jessé podiam também, ter né? feito o quê? Fala das irmãs, né? Filhos de Zeruia só. Os caras queriam ter feito o quê? Podiam ter feito o quê? Não, velho. Se É o tornado tornando seguinte, no cara, né? grandes. a se gente tornando ouve essa grandes. palavra. É Nós nós vamos estamos validar essa juntos. palavra. Foi Deus que te chamou, nós vamos te ajudar. Esse processo não vai ser só seu, ele vai ser nosso. Nós vamos junto com você. De repente, daqui a pouco, eles eram já dos 30 valentes de Davi, dos 3 valentes, os 30 valentes, eram da equipe real, vivendo a vida ali de acordo com o que eles podiam viver. Podiam estar no palácio, velho. Poderiam Podiam estar citados vivendo. igual o Jonatas é citado como amigo de Davi. Podiam estar lá os irmãos Mas dele eles também. escolheram o Junto, caminho de tamo Ló. junto aqui, né? A verdade, Mas eles escolheram o caminho de Ló. Exatamente. Falou assim, ó, já não dá mais. Tu vai pra um lado, eu vou Crescemos pro demais. Você vai pra um lado, eu vou pro outro. Mas Mas a bênção não tá... A gente falou sobre isso no episódio também, né? A bênção não tava sobre Ló. É. A bênção tava sobre Abraão. Então, E você tem que saber identificar isso, né? Pra tu ver, o cara foi ungido e ainda foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo pai de novo, mandou de volta para trás das malhadas, que era um dos piores serviços que tinha na época. Ele foi rejeitado pelo irmão quando chegou para levar comida. Ele falou, cara, tu é um pastorzinho de Tá fazendo ovelha. aqui, você seu é um curioso. Tirou ele de tempo. Seu Só que o cara era o curioso. futuro rei, velho. Mas eu acho que isso também é uma característica do processo, sabe? Eu acho que o processo é algo um pouco solitário, entendeu? Que só sabe que tá vivendo quem tá não, a vivendo. dor Tá é sendo individual. burilado. não, mas ali, pra né? você, né? Individual, Mas, individual. mas eu não tenho que reconhecer o seu processo. Você tá apertando, vai sair na gravação. Vai, não tá saindo. Desculpa aí. Você vai apertar. A galera do Spotify vai achar que são efeitos especiais. É o processo acontecendo. Eu não tenho que reconhecer o processo na sua vida e te auxiliar nesse processo. É o ideal, Teoricamente, né? Eu não devo mas nem fazer todo isso mundo com você. vai fazer Deveria. isso, né? É o ideal. Mas nem não, todo mundo. tudo bem, mas é porque eu preciso diferenciar que você tá Rafael, falando que é solitário. Você que está só ouvindo, eu vou dizer pra você. O Rafael olhou de forma tenebrosa para o reino. Não foi nada disso. Uma ameaça de vida. Não foi nada disso. Mas porque o pastor Mas eu só tô na Ricardinho. sua realidade. Mas o pastor Ricardinho falou é solitário, mas eu não preciso fazer isso com você. Tem uma parte que é sua mesmo. Mas não é meu dever. Bom, eu não sei se é meu dever. Né? Não, Mas o ideal Aonde seria, né, fala Rafa? que é o seu dever isso? Eu ajudar você no seu processo. Eu tô falando assim, de uma característica, por exemplo, quando a gente vai ver José, o bicho foi lançado e, Os irmãos- e passou o processo dele todinho Foi. solitário. E o que eu tô falando assim, às vezes a gente passa por processo da nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro e ninguém entende a nossa Eu dor. acho que o processo ele tem sempre duas faces, a pública e a privada. Uhum. Existe a parte que todo mundo vai participar, vai entender, vai ver, vai testemunhar, como foi de José, por exemplo, na prisão. O processo dele tinha uma parte pública, que era o quê? Todo mundo via um cara preso. Uhum. Todo mundo viu o cara sendo escorraçado de casa, mandado embora e tudo mais, mas não sabia o processo privado. Sim. De que era Deus afirmando ele, levantando ele de dentro da prisão como líder, trazendo pequenas vitórias para que ele pudesse se manter firme no processo. Então, eu acho que todo processo tem a parte pública e a parte privada. Tem a parte que todo mundo sabe, que todo mundo pode ajudar, que todo mundo pode participar, que todo mundo pode elogiar, e etc, etc. Mas tem a parte, cara, Não tem jeito. que é entre vocês. Esse é o jet seu. Até mesmo porque, cara, eu tô vivendo um processo, Dan tá vivendo outro, tu tá vivendo outro. Cada um de nós, hein? Mas mas e Ló? A gente acabou acabou de falar que Ló deveria ter continuado com Eu já Abraão. tenho meu processo. É, ele ali Você tem não vários. vai com o seu processo? Ele ali tem vários processos. Tem um monte. Mas nesse caso de Cuida Ló, do teu o que processo que eu que eu faço? cuido do meu. Eu não Ló, Rafael, é só nós dois. eu já vi. Mantém. Eu acabei de falar que Ló devia ter ficado com Abraão, né? Mas eu não sei o que pelo menos a Bíblia não relata que Deus não tinha falado nada com Ló, não tinha despertado nada nele, ou não tinha dado um caminho certo, ele só estava seguindo Abraão. Então, existe um momento que eu preciso ter entendimento que a minha função aqui agora é te acompanhar? Sim. É acompanhar você no seu Sim. processo? Pode ser. Eu Com preciso, certeza. eu preciso, hoje, eu posso até não ter clareza do que eu tenho, mas eu sei que você tem. Então, talvez a minha função hoje seja Você te não- acompanhar. você não está olhando. Então, Acredito, seu mas processo. É isso. Porque talvez esse seja o seu processo. O meu Você não processo está é te olhando ajudar para no mim, seu mas processo. eu quero dizer, como eu já disse, sim. Sim. É verdade. O meu Igual aqueles processo... programas, ainda mais você tá com esse fonezinho. Você troca Troca. uma viagem na Disney por um chiclete? Sim! O meu processo é Sim, te ajudar desenvolva. no seu processo.
Por exemplo, o processo de Jonatas era auxiliar Davi. Intimamente ligado. Ele já É. tinha falado, você vai ser o rei de Israel, e eu reconheço isso. E Saul ficava alucinado com ele por conta disso. Falava, querido, o reinado é pra você, não é você pra que é ele, meu filho, não. né? Você que é Não, meu você filho. sabe o que é engraçado? O processo de Jesus na Terra era isso. Era fazer a vontade do Pai. O processo dele não era estabelecer metas pessoais. O processo dele era concluir as metas que o Pai tinha para ele. Ele falou Então, isso mais de uma o vez, processo dele não era dele, era o do Pai para ele. Por isso que ele foi perfeito. O problema, Rafa, é quando a gente quer viver o nosso próprio processo. Então não interessa eu Individual. ser protagonista. Ele No era processo. protagonista. Não, eu digo assim, Nós. tô falando de Jesus, né? Tô falando assim, amigo, talvez nesse meu momento de vida eu não seja o protagonista Não. daquela situação. Talvez a minha função aqui seja ser um escudeiro. Ah, cara, mas dificilmente você vai Ali de ser, né? alguém. Dificilmente a gente vai ser o protagonista final de alguma coisa. É porque, Na verdade, Porque, por na exemplo, verdade, a aponta pra gente Cristo. faz Mas uma eu não, coisa- mas a minha vontade nunca é essa, né? A Não. minha vontade é sempre ser o ator principal ali Não, mas daquilo, tudo bem, né? vamos supor, vamos reduzir para que a gente possa chegar à família nuclear. Você é o homem da casa. Você, teoricamente, é o Sacerdote responsável. do lar. Você é o sacerdote. Teoricamente, não. Você é o sacerdote do lar. Mas ali você não tem que levantar sua mulher, você não tem que edificar ali, você não tem que nutri-la, você não tem que ensinar seus filhos, você não tem que educar. Então, acaba que o seu processo vai automaticamente trazer outras pessoas para dentro do seu processo. Sim. Então, hoje, a minha função na igreja, eu desenvolvo a minha função que eu sei hoje que é auxiliar meus pastores. Eu não tenho tantas missões, nossa, cara, isso aqui, tal. Cara, a minha missão é auxiliar meus pastores. O processo deles é um processo que interfere na vida de todo mundo. Mas ainda assim não é só deles. É porque se eu quero finalmente, todos os processos têm que favorecer Corroboram o processo para de o Cristo. processo. Então, É, entender o processo. esse meu lugar é muito importante, porque, no caso do senhor que você está falando, né? O que poderia, numa situação similar, o que poderia acontecer? A pessoa simplesmente fala assim, eu vou sair daqui, né? Nesse E vou contexto, né? escrever a minha própria história. Vou escrever a minha história, vou para outro lugar, e em outro lugar eu vou ser o protagonista. Agora, se eu fizer isso fora da vontade de Deus, se não tiver se mas a esse não questão- for o plano, Mas eu acho que a gente então tá falando... eu só acho que eu comecei o meu processo. Eu acho que a gente E tá eu deixei falando o processo de Deus de lado. de duas coisas também diferentes. Porque, por exemplo, se a gente for pensar apenas, não somente na questão ministerial que a gente começou a falar no início, mas de todos os processos que a gente passa na vida, né? Eu acredito, assim, que cada um de nós, se o nosso processo fosse um filme, a gente seria o protagonista desse filme. Sim. E ele vai ser dirigido ou não por Deus. A gente que vai contar, entendeu? Então, para mim, o processo é uma coisa muito individual. Entendi. O meu processo, junto com o do Renin, junto com cada um aqui, vai corroborar para um fim maior, para um processo que Deus está trazendo para a nossa igreja, já que a gente é da mesma igreja, do mesmo círculo, mas cada um de nós está vivendo algo. É que é mais fácil a gente cada um trazer tem isso a como sua exemplo, né? nuance. Tá dentro- Um exemplo porque físico. dentro da sua perspectiva, tentando trazer uma pouca luz, o pastor Ricardinho falou, dentro da sua perspectiva, você está como protagonista, entendeu? Uhum. Dentro da Exatamente perspectiva de alguém que está narrando uma determinada história. Então, é o meu ponto de vista daquela determinada história. Eu estou aqui, nesse ponto, vendo aquele fato. Você está daqui observando outro fato. Dentro dessa sua ótica, você está sendo um protagonista desse ponto de vista, entendeu? Então, nesse sentido de protagonismo, cada um vai É estar o seu sendo... próprio protagonista. daquilo que você está vivendo no processo. Mas assim, quando a gente fala se do você maior... aumentar a lente, né? Se você for o para um grande aspecto mais protagonista, amplo, na verdade, é o Cristo. Senhor, na É verdade. claro. Sim. Né? Francis Chan, no livro Louco Amor, ele fala sobre isso. Né? Tem um capítulo dele que é sobre isso. Que ele vai falar que existe um ator principal. E Isso. sempre o ator principal vai ser Jesus Cristo. Nós somos ali os coadjuvantes em volta. A gente tem que entender só- o nosso Alguns papel, são né? figurantes, digamos assim, né? Mas o ator principal sempre é Cristo. E mas não na se grande trata- história, né? não se trata do mundo girar em torno de nós mesmos. Mas, claro, nós temos os nossos processos E individuais. nessa pegada, se a gente for olhar para a Bíblia, poxa, Davi não era o protagonista, o fim era Cristo. Sim. Isso. Moisés não era o protagonista, o fim era Cristo. Os apóstolos não É eram os porque a gente fala protagonistas. como protagonista, mas é o cara que tem uma missão. Sim. É o cara que foi encarregado de realizar um trabalho, de um Você é propósito. protagonista da missão E que você qual tem que era, exercer. qual era a missão isso. final de todos eles? Glorificar a Deus Isso, através das suas... Por exemplo, porque se você... você- tem um time que tá jogando um final de campeonato. Qual dos 11 ali é o protagonista?
O time? É o time. O time. É o time. O time é responsável por ganhar ou perder. Se eu ganhar, ganhou o ganhar, time. ganha todo Perdeu, mundo. perdeu Perder, todo mundo. Com Mas cada um certeza, tem que Na fazer a sua jogada parte. específica do gol, o Geralmente, atacante foi lá, atacante- driblou e meteu o gol. Quem foi o protagonista daquela jogada? O O atacante. atacante. Mas ele não faz parte do time? Sim. Então, no cenário completo, ele é parte. O processo dele é parte de um parte. processo do De todo. um processo maior. E Só que ele durante teve aquele que fazer? minuto, Uhum. ele era o protagonista. Mas o que ele teve que fazer para chegar a esse momento? Aí é o que a gente tá falando dos processos Não individuais, jogar no né? Cruzeiro. Porque senão não chega na final. Eu ia fazer uma piadinha, mas ia ser maldade. Ó. Ia falar sobre bicampeonatos e tal, mas. ia falar sobre Não. bicampeonatos, mas como eu gosto muito do pastor Ricardinho, eu não vou falar isso. Eu falei contra o Cruzeiro. É, né? não, Ninguém eu- aqui é eu me cruzeirense arrependi, nessa é. merda. Vamos ações aqui. Eu me arrependi. Gente, a realidade é muito simples. Você não pode fugir do seu processo. Você precisa encarar, porque senão você nunca vai chegar. Você nunca sai do lugar, né? Quando Ló sai da presença de Deus, que ali era representada pela pessoa de Abraão, quando ele sai do lugar da bênção, do lugar onde ele deveria estar. Quem foi? Vibrou aqui, achei que não. É mesmo. O celular. Ah. Quando ele sai do lugar. Quando ele sai do lugar, o que acontece, cara? Ele deixa de estar protegido, ele deixa de estar guardado, ele deixa de ser abençoado. E automaticamente ele entra para um lugar de cadeia. Ele é preso. Então, eu acho incrível como muitas vezes a fuga do processo ela pode trazer um alívio imediato, mas um prejuízo eterno. Ela pode parecer a decisão correta porque ela me tira do lugar que eu não queria estar, mas ela me coloca num lugar que eu não deveria estar. Não, eu não sei se vocês estão pegando isso aqui. sim. Tá fantástico. Esse bracinho só tá gostando dele, não tá? Segundo episódio, gente. Segundo episódio é sempre mais devagar. Mas a realidade é essa. Que quando ele sai daquele lugar, ele se expõe a inúmeros problemas que ele, de outra forma, de outra maneira, ele não passaria. Isso não quer dizer que no meu processo mesmo, Não terão problemas. eu não terei dificuldade, não terei problema. Muito Bom, pelo no caso, contrário, no certeza. caso de Ló, não, porque o problema que Ló e Abraão tiveram foi que eles cresceram demais. Né? O que pode se ter um problema. O que pode gerar um... mas aparentemente gerou um foi problema. muita prosperidade que gerou um problema ali entre eles. Mas eu estar no processo, eu participar do processo em Deus, não quer dizer que eu não vou ter dificuldade. Mas eu preciso ter uma certeza de que eu estou no caminho correto. Dito isso, eu tenho uma pergunta. Você tá cheio Faça das duas. Dito isso, eu tenho uma Só pergunta. tem Faça uma. duas, farei uma. Parei. Pensarei na segunda. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para saber quando é que eu estou passando uma dificuldade, mas dentro do processo correto, ou quando eu só estou sofrendo porque eu estou à margem Tá fora do processo. do plano de Deus, quando estou à margem do processo? Cara, eu adoro as suas perguntas. Porque são boas perguntas? Não, porque eu tenho as respostas. Né? Não, é porque a paz. Se você tiver paz, é porque você sabe que a circunstância que você está envolvido, não será resolvida por você mesmo. Seja a paz do Senhor o árbitro do E, nosso e coração. tem uma outra coisa que eu também... Se tá te fazendo uma pessoa melhor, com certeza você... Mas a Tá- pessoa tá no pode olhar, processo. ela pode olhar Se e não pensar, tá te fazendo uma cara, pessoa isso aqui melhor, tá me fazendo melhor. Mas é enganoso é o coração, né? Eu posso Não, me- mas assim, no sentido de... Cara, se o problema que você tá passando te confronta e você tem que se tornar uma pessoa melhor para passar aquela etapa, com certeza você tá no meio do processo. Agora, se você só tá apanhando por apanhar e não Pois aprende mas nada muitas com vezes aquilo, isso aí é difícil. Tá, Mas mas eu não sei quando eu só tô apanhando. se E você não tá sei quando eu- apanhando Mas e isso não tem tá que ser muito saindo do regado lugar... também o Espírito Santo, né? Com certeza. Tem que ter Tem discernimento. que ter isso aí também, né? Mas na ao mesmo jogada, tempo, né? ó, tem que ter discernimento, tem que ser Espírito Santo. Mas, cara, a gente sabe. Sabe, cara? A gente sabe. Vou dar um A exemplo. gente sabe quando você tá ali, porque você se colocou naquela situação. E sabe quando você tá Deus ali, tá resistindo quando você soberbo. tá falando assim, caraca, velho, isso aqui é Deus me provando, Deus tá me levando. E o Espírito ministra. É o que aconteceu com Jonas. Jonas entrou no barco para fugir do ele processo. sabia. E quando o pau começa a quebrar lá, chuva, Deus, tempestade. Galera. Gente, Pausa Deixa eu aí. falar pra vocês aqui. Pausa aí. eu sei aí. O problema que tá sou eu. rolando, velho. O problema O sou problema eu. sou Joe. Então, assim, ele sabia que ele estava fugindo. Ele sabia que ele estava fora, que ele estava à margem, né? Porque ele não tinha essa paz. Ele estava literalmente Ele não fugindo tava na margem, da não, vontade ele tava de no Deus. barco. Na margem do barco.
Tá vendo? A gente tenta fazer um episódio sério. É o segundo. Continua. Mas assim, essa paz realmente, ela é o... Eu acredito assim que hoje, se eu fosse perguntar para todo mundo aqui e cada um me respondesse com a mais pura verdade, você saberia dizer o que você está passando hoje. Que é processo e aquilo que você tá... Você está colhendo acertos ou você está colhendo escolhas erradas? Porque, cara, quer queira, quer não, nós não somos meninos. Isso é uma coisa que não se explica. Realmente existe esse fato que você sabe. É o feeling. Nós não somos meninos, existe um pouco nós disso mesmo. somos pessoas maduras. E a gente, hoje, não erra mais só... É óbvio que existe um erro pela ignorância, mas tá muito reduzido esse erro pela ignorância. Tá Agora muito reduzido. O orgulho, né? Cara, o que acontece é que você vai tentar sozinho. O que E acontece é que você não vai ser dependente. O que acontece é que você quer do seu jeito. E a palavra de Deus vai falar que Deus exalta o humilde, mas ele resiste ao soberbo. Então você sabe, pô. Às vezes a dificuldade. Se a dificuldade tá te levando... Então, eu não sei se você sabe, porque propositalmente eu vou fazer isso para Deus me resistir? Eu não vou fazer isso propositalmente. Mas é você cabeça sabe, dura, eu não sei. mas sabe como você sabe? Porque eu já ouvi de pessoas falando assim, não, porque nós que somos maduros, nós temos que fazer não sei o quê. Mas você que está vendo aquela situação, você fala, gente, calma aí, né? Me ajuda aqui, porque você está completamente fora do propósito. E está dizendo que está tudo certo, não está? Então, Mas eu não entendi. Essa também Onde é que você não quer é. Ele chegar? tá falando do engano, né? Existe a possibilidade do engano, da pessoa estar no Existe a engano. possibilidade. Mas o cara- até eu eu acho acho que o no engano, discernimento... velho, você tem parâmetros Tem a pra sua isso. parcela ali de... Quais são esses São vários parâmetros, fatores. então? Tem o Espírito Bíblia. Santo. A Bíblia é o parâmetro. Se você está fazendo uma coisa que está seguindo a sua vontade, você já sabe que você está errado. Tá fazendo uma coisa que é antibíblica, tá Você está errado. fazendo antibíblico, você está vivendo uma coisa... Ah, não, mas é bíblico. Não é antibíblico, mas também não é 100% certo. Por exemplo, tomar herança antecipada. Não é errado, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tomar herança antecipada é errado. Opa! Peraí que tem um juiz aqui na mesa, gente. Quase Só um que o minutinho aqui. síndico, Não, quase É que o síndico do... Dessa vez Deu ele uma não falou multa. daquele jeito. Opa! Você Dessa, vai chegar... Você é burro? Como foi o pastor Seu Daniel, foi animal. só, Ô, gente. cara, o pastor, acho que o senhor se equivocou no processo aí. Não estaria, talvez. Você esqueceu uma vírgula. Creio que eu estou errado, mas para tirarmos uma dúvida, Pastor, Será-se? tomar herança antecipada, ela deveria ser sua, mas o que foi errado foi a hora de ser tomada, Isso, correto? Tô entendendo. aham. Tá certo, professor? Valeu, professor Pasqualinha. Aí a gente continua. É o joinha. Podia aparecer o selo Rashid assim, né? Figurinha de WhatsApp. O Zé Corretor, ele acontece o seguinte: se você não tiver discernimento, o que você vai achar? Fiz o certo. Era meu direito. Fui lá, arrebentei, tudo mais. Só que, obviamente, se você está sem discernimento, você está sem proximidade, você não está ouvindo. Você está com seus ouvidos fechados. Se você tivesse aqueles abertos, você ouviria que aquilo ali não é o certo. Já que você está com seu coração fechado, você não está obedecendo, o que vai acontecer? As consequências dessa ação virão. Quando essas consequências começarem a se desenrolar, o que vai acontecer? Você vai ter o discernimento de que você fez foi errado. Né? Cara, estava na hora errada. Se você tiver humildade, o que você vai fazer? Pedir perdão, voltar atrás. Volta um pé atrás, retoma o caminho, pega de onde você Assume as caiu, consequências. assume com Deus, porque esse é o benefício de você se arrepender e pedir perdão, porque você terá consequência independente. Só que se você se arrepender, você vai ter a consequência com o Senhor. Aí é onde ele entra com longanimidade, misericórdia, benignidade, onde as consequências serão atenuadas. Então, quando nós estamos hoje prontos para ouvir, prontos a obedecer, nós estamos prontos a ser livrados pelo Senhor. Claro que não tem como viver uma vida sem erro. É óbvio que você não tem como viver uma vida com um processo 100% correto. Se assim fosse, teríamos vários Jesus aqui na Terra. Não sendo Jesus aqui na Terra, você vai cometer erros. Quando esses erros acontecerem, é necessário que você esteja pronto para se arrepender. Agora, uma coisa que eu E a pensei nossa aqui... esperança é que Deus faz com que todas as coisas cooperem, né? Isso, uma coisa que eu pensei aqui, que a gente está falando muito assim, também pensando no crente, né? No crente que eu Sim. digo no convertido, no salvo, né?
Que talvez essa lógica... Talvez não. Essa lógica é um pouco diferente se você pensar no ímpio, né? Que ele não conhece... Aí já é diferente. Que Mas o ímpio tá entregue aos prazeres dele. É isso que eu quero dizer. E a Bíblia o cara fala tá que com a o Deus com a desse vista século cegou-lhes o entendimento. Aí o cara tá sendo levado pelo engano mesmo. Ele nem Romanos sabe que fala que o existe Deus um desse processo. século Isso. cegou-lhes o entendimento. Isso. Então ele não tem. Então a gente tá falando de coisas Vai diferentes. ser só pra deixar contenção claro. de danos, né? Vai ser só acúmulo de prejuízo. Aí esse cara não. Esse cara tá sendo levado pelo engano mesmo, né? Diferente, né? Entendeu? Eu pergunto isso. Por que eu pergunto isso? Porque em discipulado, a gente recebe muito esse tipo de demanda, esse tipo de pergunta. Fala assim, olha, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. E em várias áreas da vida. Eu não sei o que fazer com a minha vida profissional, eu não sei fazer com a minha vida ministerial. Porque a gente está falando aqui de chamado, o pastor Rashid falou muito do ministério pastoral, mas assim, o ministério pastoral, quando você vê um ambiente de igreja, é algo de você, assim, relativamente fácil de identificar, né? O pastor, alguém que está ali no louvor, alguém que está ali na frente, que é mais visto. Agora, as pessoas, assim, o crente, não vou te falar que é o crente médio, né? Mas assim... É o direito aí. O crente médio é bom. Os vícios do direito. Os vícios do direito. O homem médio, o crente médio. Mas tem muita gente que fala, que me pergunta, eu tenho certeza que pergunta para vocês também. Eu não sei o que fazer, eu não sei o meu propósito, eu não sei o meu chamado. Deus eu já recebi palavras sobre isso, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Posso dizer uma coisa real? Geralmente a pessoa sabe. Ela só não teve coragem de fazer ainda. Eu acho que ela não teve a coragem de se levantar, de fazer, de falar alguma... O Craig Rochelle, ele tem um ensino de liderança que quando a pessoa está muito indecisa na equipe dele, ele joga uma moeda para... Ele encontra com ela e fala assim, ó, eu vou jogar a moeda para cima. O tempo que a moeda sobe e desce, quando ela chegar na minha mão, você tem uma resposta para me dar, sim ou não? Se você não me der, com a resposta... A moeda responde. Aí ele joga. Ele falou que 98% das vezes a pessoa responde para ele antes da moeda cair. Ou seja, a pessoa já sabia a resposta, só não teve coragem de colocar em prática. Só não teve coragem de Vai deixar de na mão da começar. Porque, por exemplo, melhor responder, né? você tem uma crise de identidade aí. Ela não sabe o que ela faz, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe quem ela é. Porque se ela souber quem ela é, ela vai saber para onde ela tem que ir. Se eu sei que eu vou ser pastor, eu sei para onde eu tenho que ir. Se eu sei que eu vou ser um cara que vai resolver esse tipo de problema, eu sei para onde eu tenho que ir. Agora, se eu não sei quem eu sou, aí realmente eu fico à mercê da vontade de todos. Aí o meu processo ele é interminável. Por isso que às vezes a gente passa por pessoas e parece que, eu tô em guerra, só tô em guerra, tô em guerra, tô em guerra, tô em guerra. Cara, se um processo não termina, não? Não, por quê? Porque você não sabe nem que processo você está passando. Você não sabe qual processo você está vivendo. Por quê? Porque não tem começo nem fim. Você não tem noção de quem você é. E assim eu encerro o meu caso. Pode ir para julgamento. Cara, é porque a questão é real, velho. Quando você vem pra cá e você sabe que você é filho de Deus, primeiro você já tem um ponto de partida fantástico. Eu não vivo mais pra mim mesmo. A minha vida agora não é minha. Quem agora me deu a vida espera de mim? Ele espera isso, isso, isso. Ok. Aí, você já tem um chamado aí. Com Você tem que certeza. levar o evangelho a todo criatura, fazendo discípulo todas as nações. Isso aí já Com Se a certeza. pessoa conhece o evangelho, ele já vai saber o que fazer. Deus me fez uma pessoa assim. O ministério começou já há muito tempo. Hoje em dia, é igual uma pessoa me procurou recentemente, falou, pastor, tô preocupado com isso, com aquilo, se eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vou dar uma dica pra você que tá me ouvindo hoje. Quando for dar um conselho, nunca decida pela pessoa. Porque se você decidir pela pessoa, ela vai te culpar por aquilo pelo resto da vida. É a terceirização da culpa. Se der certo, ela não vai te dar glória. E se der errado, você vai ser o responsável pelo resto da vida daquela decisão. Então, nunca tome a decisão E se pela der pessoa. certo, você se por coloca isso no que- lugar de guru também da pessoa. E né? por isso que, como pastor, muitas vezes a pessoa acha que a gente está sendo escapista. Quando a gente fala, não, querido, Ora. escute a Deus, ouça o que Deus tem a dizer pra você. Então é porque você não quer me dar uma resposta? Isso. Não, É isso mesmo. É Eu não isso. vou te dar uma resposta. Eu não quero te Porque a dar uma decisão é resposta, sua. porque não sou eu que sei pra que eu te criei. Quem sabe pra que te criou é o próprio Deus. E você vai achar essa resposta na presença dele. Você tá querendo cortar um caminho pra vir falar comigo porque você tá achando mais fácil, porque você julga que eu ouço a Deus e você não Porque tem você a mesma não quer pagar intimidade preço que de eu. Jogar oração, a responsabilidade você- nas suas costas, Sim, né? e aí se eu dou uma resposta, e aí o que o pastor Daniel falou, eu dou uma resposta, ele vai e faz e deu errado, ele não pode assumir a responsabilidade porque não foi ele que direcionou o caminho. Então ele vai querer jogar a responsabilidade pra mim. Ele Mas tá eu armando não um po- arapuca pra você, na lógico. verdade.
Porque aí a uma culpa nunca é cilada. dele. Isso, A culpa nunca é da bom demais. pessoa. A culpa é sempre... Você falou esse negócio de discipular, né? De levar o evangelho a toda criatura. Então, assim, a gente tem uma missão de amar e servir a Deus. A gente tem uma missão de servir ao nosso próximo, de servir o nosso irmão. E a gente tem uma missão também de servir o necessitado. Só isso aí, meu amigo, Já te ocupa. já te ocupa o resto da vida. Né? Então, esse é um belo início para você dizer, olha só, ame a Deus, ame o seu próximo, né, seu irmão. Nós e acabamos necessitado. de falar sobre o descanso. O episódio passado foi sobre o descanso. Sobre o que eu faço não determina e Quem eu nem sou. determina o valor que eu tenho. Não vai dizer quem eu sou e nem o valor que eu tenho. O problema é que hoje em dia as pessoas, elas querem o quê? Deus chamou elas para cumprir um propósito. Mas elas querem cumprir esse propósito só se for da maneira delas. Então, tem que ser dentro do melhor carro, na melhor casa. Se fosse igual Paulo, que vai ser preso, mas é para a glória do Senhor... Aí eu já não quero. Esse eu quero. esse processo... Pastor, Não, e eu tenho Paulo certeza que tinha esse toda a processo é para mordomia, mim. Isso é prova. Tem Cara, tu imagina tornezeleira? Paulo perguntando isso, velho. Tu imagina Paulo chegando para alguém perguntando assim, ô irmão, poxa, mas vão me prender, você acha que é processo é para mim? Não, Cara, o que você acha, cara? se vão me prender, então não é de Deus. Eu vou te dizer. Não é de Deus? Quando Moisés tenta escapar do processo de Deus para ele, né? Eu sou gago, não vai dar, chama outro, pô, outro. Deus se ira contra Moisés, né? Fala, eu te chamei para isso e você vai fazer isso. Eu levanto um para te ajudar, levanto Arão, faço isso, faz aquilo. E chegou lá, foi Mas- ele que falou. Chegou lá, foi ele que falou. Mas Deus se ira porque Moisés queria fugir do processo que era para ele. Não. Incredulidade, né? O processo de Moisés é interessante, porque era projeto de Deus que ele fosse o libertador do povo. E ele já tinha entendido isso. Ele tentou isso com 40 anos, só que ele tentou na força do braço. Isso. Foi rejeitado Literalmente. pelo povo que ele quis libertar. 40 anos depois de ser trabalhado pelo Senhor, escondido, no processo privado, ele volta para o processo público e ele tem que pregar o evangelho novamente, pregar a libertação para o povo e pregar ali também o juízo para o povo do Egito. Naquele momento, o que está acontecendo ali? Moisés está desenvolvendo o próprio processo. Porque geralmente o processo, quando acontece na minha vida, ele acontece na vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Deus nunca trabalha isoladamente na vida do Renner. Deus sempre vai trabalhar na vida do Renner e automaticamente respinga na vida da Nicole, que respinga na minha vida, que respinga na vida da gente, que respinga na vida da... Então, assim... As minhas escolhas no processo têm consequências eternas para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Exatamente. E é Você pode interessante- colocar em risco, em perigo. Eu posso colocar em risco o processo dos meus irmãos, daqueles que estão comigo, se eu tomar uma decisão errada. É interessante que a gente não Isso- pode olhar para a isso é uma pessoa, para o seu responsabilidade. o seu forte vizinho demais. que está passando por um processo e se chatear com ele, né? Eu lembro que o Espírito Santo tratou muito meu coração um tempo atrás, que eu tinha acabado de mudar lá para casa da sua avó, né? E a gente ia começar uma reforma. E o vizinho do lado começou a fazer uma reforma também, e por conta da pandemia, os horários eram totalmente aleatórios lá. Então a gente estava almoçando, aí no horário do almoço vinha aquela, né, barulheira de quebradeira e tal. Aí depois ia colocar a Manuela para dormir e tal, na soneca, barulheira de quebradeira. E vem aquele ímpeto de você, caramba, eu quero reclamar disso, eu quero falar pro síndico, para falar, como várias outras pessoas lá no grupo do prédio estavam falando, ó, para com essa barulheira aí e tal, e tal, e tal. E aí Deus me lembrou que eu ia entrar num Numa processo obra também, de né? obra, de reforma. Que você tava incomodando o outro lado, que eu ia começar a incomodar uma outra pessoa. E o Espírito Santo começou a me tratar. Enquanto eu tô te reformando, a pessoa que está do seu lado também está sendo reformada pelo Senhor. Nós somos reformadores. Então, a gente não pode ficar tipo, caraca, não entendeu o que o Renner está passando, ficar chateado porque o Renner está passando, porque ele está agindo assim ou assado, porque eu tenho que olhar para o Renner e saber que Deus está trabalhando na vida trabalhando dele. na vida Tem dele. aquela frase, né? Seja paciente, porque todas as pessoas que você vai encontrar hoje estão também passando por uma luta. É exatamente isso. Verdade. E o que me gera temor... Ele tá tão calado, ele tá Ele tá no processo. Ele tá no A gente processo. tem que- Ele tá no processo. Ele Tá tá na reforma. identificando na vida dele os processos. Ele gosta de escatologia. É, Tô ruminando o processo aqui, ó. o que me gera muito temor é você pensar que o seu processo individual pode trazer consequências para os Coletivas. processos dos outros coletivos. Com certeza. Então, por exemplo, você pensa ali na época do que o povo de Israel estava saindo para a guerra e Deus dá uma ordem clara de que não se devia pegar nenhum despojo na guerra. Um homem desobedece essa ordem e guarda. Logo na primeira guerra ali de Josué, né?
Um desobedece e guarda. E aí Josué vai para a guerra, eles perdem a guerra, pessoas morrem Isso. por conta do pecado de um homem. E aí Josué entra diante da presença de Deus e fala: Senhor, por que nós estamos perdendo? Há pecado no arraial. Então, o desrespeito do processo de uma pessoa gerou a morte da outra. De outras pessoas, né? E isso me gera um temor tão grande. Não foi só o cara que morreu, né? Não foi só o cara que morreu. Morreu foi outra Ele galera, gerou né? morte na guerra para outros por conta do Cara, pecado dele. Quantos Billy Grahams já devem ter morrido? Porque não... Não aceitaram seu E quantas processo. pessoas deixaram de ser salvas? Quantos grandes homens deixaram de viver porque... quantas pessoas deixaram de viver porque grandes homens decidiram não viver? Em um discipulado eu falei sobre esse negócio chamado e eu falei assim, rapaz, a palavra diz que as pedras vão clamar, né? Você já pensou a vergonha que vai ser? Tem que esperar A pedra clamar. clamando e você falando assim, rapaz, pois eu devia ter falado, era isso. E agora Deus eu tinha tô... me falado para falar. Deus tocou no meu coração para falar isso. Aí veio um ímpio e falou esse Fala negócio, no meu lugar. deu essa palavra de conforto para essa pessoa. Eu que devia falar e não falei nada. Já pensou isso na sua vida? Quer dizer, um dia você levantou a mão, terrível. um dia você se converteu, você disse que você queria se entregar a Deus, aí você abre mão de uma série de coisas, de prazeres deste mundo, que são prazeres deste mundo, para viver aquilo que Deus tem para você, só que aí você não vive o que Deus tem para você, e você também não tem nada do que o mundo te dá, ou seja, aí sim você Perdeu tudo. perdeu O tudo. pior do cenário. É o pior, dos dos cenários. É o pior dos Você não tem cenários. nada. Você não abriu mão abraça... e ainda se deu mal. Porque... Você abriu mão de tudo, literalmente. Você não abraça o processo de Deus na sua vida, você não abraça aquilo que Deus tem para você e, ao mesmo tempo, você não tem nada do que esse mundo te dá. Então, você está no zero, você está perdendo tempo na sua vida. Jogou tudo fora. Jogou tudo fora. Tudo fora. É isso aí. Se você não fugir do processo, o processo vai ser lindo. Mas, ao mesmo tempo, desafiador. Tudo é magnífico, tudo é lindo, tudo é perfeito no tempo certo. Mas a dor é passageira, mas a glória é eterna. Uau. Isso mesmo. E é interessante também que a questão do processo, ele vai durar O tempo necessário. o tempo necessário. Então, ou você abraça Deus o não processo... está com pressa, né? Ou você abraça o processo e resolve seguir o cronograma de Deus, ou você atrasa ele. Né? Quanto mais... eu lembro no Deus não vai mudar o cronograma dele, né? É. Dicas de passagem. Eu lembro do povo do deserto, no deserto, lá na peregrinação, que era um caminho que poderia durar 40 dias, mas 40 eles... anos. E por conta da desobediência dele, durou 40 anos, e o povo que saiu do Egito não entrou no Egito. Morreu tudo. Foi a nova geração, né? Porque não aceitou o processo que Deus Processo. tinha para eles. Não, a questão é não abrir mão de um processo da promessa em troca de uma necessidade urgente, que foi o que aconteceu com Esaú Não e troque Jacó. o que é temporário pelo que é eterno. né? Pelo que é eterno. Esaú, por uma necessidade de um prato Uma de fome comida, na hora ali, que ele né? não ia morrer se ele não comesse, ele vendeu o seu direito de primogenitura e saiu da linha de sucessão do Messias. Meu né? Deus. Não, ele poderia ter conseguido outro prato de comida ali na rapaz, tenda cara, do ele lado. mesmo- Você acha que ele não ia preparar pro pai dele? É, Preparasse, comesse, né? mas que azulagem de fome é essa, bicho? Que é o quê? Azulagem. Azulagem. E um prato de lentilha Azulagem. nem é isso tudo, né? Mas a verdade é que Eu nem gosto de lentilha. Mas quando eu tô fora do processo, tem hora que eu fico tão desesperado Isso. que eu aceito qualquer coisa. Rafael, demorou, mas tu entrou no jogo. Essa foi Quando boa. a fome Muito bate, obrigado. né? Quando você tá fora, essa é a realidade. Você aceita qualquer coisa. Troca por qualquer coisa, né? E ali a Bíblia diz que ele rejeitou o Senhor, né? Rejeitou. Ele rejeitou a bênção. Foi pesado. Porque ali era um direito de primogenitura que significava uma bênção celestial, uma bênção espiritual. E ele disse, eu troco o que é divino por que é mundano, eu troco o que é eterno pelo que é temporário, eu troco aquilo que o Deus me dá para aquilo que o homem pode me oferecer. Então, passa para cá. E Vai nessa, valer de que essa primogenitura? a Bíblia diz em Hebreus que ele Errou procura feio, né? se Errou arrepender. rude, Não, consegue. Errou. Mas ali o Eu e estrago já Rafael tinha sido conversando feito. uma coisa aqui profunda e eles errando.
Não, mas O processo não é fácil, Rafael. Processo. Ele não Só pode teve ser- piadinha aqui. É, só. Mas não é conversa estamos no fiada? processo. Desculpa É. aí, querido. Verdade. O tema não era conversa afiada, não é fiada, não. Eu falei afiada. Então, mas tá afiada. Mas Pastor, é uma conversa, não é Pastor, algo sério. Não deixa o ha-ha-ha. Deixa o ha-ha pra lá. Vou chamar sua legião de seguidores pra me defender também. legião de seguidores. Legião de seguidores. Gente, eu quero que você que está nos ouvindo hoje receba esse incentivo hoje de não fugir do seu processo. É isso. Encare o que você precisa encarar, porque só assim você vai chegar a ser quem Deus te Amém. criou para ser. Não tenha medo. Por mais que pareça ser impossível, demorado, longo, desafiador, Confuso muitas vezes. confuso, vá com fé, vá em Deus, porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. No final, tudo vai fazer sentido, como fez para José, que no final disse: não foram vocês que me enviaram para cá, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Você também vai poder dizer isso. Foi Deus que me trouxe até aqui. Então essa é a nossa motivação hoje, que você não fuja do processo, mas encare ele e que Amém. você saia do outro lado. Últimas palavras? Provérbios 29:1 vai dizer: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, querido, tá no processo, não resiste mais não. Uau. Porque se resistir demais, vai ter uma hora que não vai ter mais tempo. Verdade. Vai ser quebrantado sem que haja cura. Deus me livre. Pastor Rashid Champ. E eu vou na palavra de esperança, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A minha era de Então- desesperança? É duro, né? Sem que haja cura, Vocês né? falavam só do ha-ha-ha, eu tentei ser sério, pô. Não vai ter cura? Pelo contrário, eu tô dizendo que vai, né? Vai melhorar, vai Tudo bem, Rashid. brilhar mais e mais. Vai né? brilhar. Vai brilhar. Brilha, esse é seu momento, vai. Brilha. Assim, que o processo, ele vai, é paulatino, né? Ele vem em doses homeopáticas às vezes, mas vai chegar um momento em que a gente vai brilhar com Cristo na glória e vai ter Brilha, valido a pena. estrelinha. Amém. Brilha. Estrelinha. Fala, galera, o que eu quero dizer pra vocês, o processo ele faz Ele ia parte. começar, né? Eu pensei que ele ia começar. Renner aqui, o discípulo amado. Vamos começar. Fala, galera, que Renner discípulo amado. Não, mas o que eu queria dizer, Seja eu bem-vindo, gosto Renner. muito do Salmo 23, porque a gente até falou sobre ele no episódio passado, né? Ele vem dizendo, né? Que... Várias coisas. Não, porque... calma aí, rapaz, vou chegar lá. Você é meu pastor, nada me faltará, coisas muito boas. Mas é o mesmo salmo que vem falando do vale da sombra e da morte, né? Que talvez não, a grande beleza e a promessa do Salmo 23 é que a promessa de ter o Senhor sempre ao nosso lado. Então essa é a grande beleza e a grande promessa do processo. É o meu pastor e Isso, nada me faltará. O cara. maior benefício é ele mesmo. né? Isso, é ele mesmo. Então, saiba que durante o processo, se você está no processo correto, se você estiver no processo errado, se você está pro inferno, aí é o pior dos mundos, né? Mas existe esse processo do cara que não é mais convertido, assembleando, né? Vocês estão bem? A gente tá mais assim. Existe esse processo aí do cara que não se converteu. Claro. Se você tá nesse processo, é pior de... Agora, se você tá no Pra ele é processo claro. correto, o processo da conversão... Cara, sabe que a melhor coisa que você pode saber é que o Senhor sempre vai estar ao seu lado. E o melhor de tudo, um dia você vai estar junto com Ele na glória. Amém. 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 É o benefício do processo. Doutor Rafael, Esperança. Não se sabote, querido. Essa é a minha palavra para você. É algo que o senhor falou que me marcou nessa conversa hoje. Foi assim que muitas vezes a pessoa sabe. Boa parte das vezes a pessoa sabe e ela está se sabotando ali, dizendo não sei, não quero. Então, abraça aí esse processo, para cima deles, que a gente vai chegar numa terra que manda leite e mel. Amém. não fuja do problema, não fuja do processo. Se você encarar, você vai sair do outro lado. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Curta, compartilhe, envie, se inscreve no E rumo canal. ao 100. Rumo aos 1000. Rumo aos 1000, Rumo aos cara. 1000, foi uma fã. 100 já foi, 100 já foi. Rumo a 100 100 mil. rapaz, os caras... 100 mil. Olha o processo.